Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu curso. Vamos dar continuidade na nossa matéria aí de gestão de pessoas. Bora lá? Visualiza comigo qual o tema que trataremos nesse exato momento. Vamos falar sobre gestão do desempenho e avaliação de desempenho focado na área de gestão de pessoas. E quando eu digo avaliação de desempenho focado na área de gestão de pessoas, é porque nós vamos precisar estudar a respeito dos avaliadores, dos tipos de avaliação e dos métodos de avaliação também. Porque estamos tratando de avaliação de pessoas no conceito da gestão de pessoas, tá? Então, vamos trabalhar essas informações, com certeza absoluta você vai conseguir compreender aí. Bora lá então? Então, primeiro passo é ter um conceito aqui sobre gestão de desempenho, tá? Então, gestão de desempenho nada mais é do que o processo, né? Um processo de avaliação do desempenho. Olha só, a avaliação de desempenho institucional visa aferir. O que significa aferir, pessoal? É medir, mensurar o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além, claro, de outras características específicas. Então, a organização ela vai justamente ter uma gestão focada no desempenho, no intuito de aferir, de medir, obviamente. Tanto essa gestão de desempenho ela vai estar focada, vai estar voltada para a organização como um todo. Então, por exemplo, ela vai ter uma gestão de desempenho focada nos seus produtos, nos seus processos, assim como também a organização vai ter uma gestão de desempenho focada nas pessoas, que é o nosso trabalho aqui agora é pensar justamente nisso, né? Tratar dessa situação. Então, vamos lá. Avaliação de desempenho. O que é? É uma apreciação sistemática do desempenho. É apreciar o desempenho do indivíduo, tá? E quais são os objetivos? Primeiro, a adequação do indivíduo ao cargo. Veja, a organização vai lá e faz um processo de avaliação, né, dos seus funcionários, colaboradores. E ali ela pode, de repente, perceber que o fulano de tal, ele não está adequado àquele trabalho. Ou seja, os dados daquele indivíduo não condizem com a maioria. Ele não está conseguindo ter, a bem da verdade, sucesso, né? Vamos dizer assim. Não está indo bem. Então, a organização percebe isso e adequa o indivíduo ao cargo, tá? Eu vou falar que já aconteceu isso comigo. Eu já trabalhei numa administradora de condomínios, no caso, na época, e eu trabalhava na área de contas a pagar, né? Na época eu era auxiliar de contas a pagar. E com o passar do tempo, o meu trabalho ele não dava rendimento. Eu ficava até, na verdade, ficava até com dó do meu gerente, do meu chefe, porque chegava no final do dia ele tinha que refazer o meu trabalho. Eu, na época, tinha que preencher cheques, né? E a gente preenchia com cópias, sabe? Então, tudo com carbono e tal, na máquina de escrever. Tá vendo que isso é antigo, né? Faz tempo. E aí, quando eu fazia isso, cara, eu errava pra caramba. Então, as cópias ficavam todas borradas, a coisa mais horrorosa do mundo. O coitado do chefe lá de contas a pagar, chegava no final do dia, ele tinha que fazer tudo de novo. Então, óbvio que fizeram uma avaliação de desempenho e perceberam que, para aquele tipo de trabalho, não tinha aptidão nenhuma. E era péssimo, né? Na máquina de escrever. Então, depois me colocaram na área de gestão de pessoas, recursos humanos. Aí a coisa aconteceu. Então, você vê que interessante. Tudo isso por conta do quê? Da avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho também pode medir por que a pessoa não está conseguindo ter sucesso e verificar os possíveis gaps, lacunas. Às vezes falta treinamento. Por exemplo, para mim talvez estava faltando treinamento na máquina de escrever, apesar de ter feito curso de datilografia. Entreguei a idade agora, né? Curso de datilografia. Você fez curso de datilografia? Aposto que não, né? Então vamos lá, vamos continuar.
Vamos lá. Então, a avaliação de desempenho vai servir para isso, para adequar o indivíduo ao cargo. A avaliação de desempenho tem como objetivo o treinamento, que é justamente o que eu estava comentando agora há pouco, né? Capacitação, tá? Serve também para promoção, evidentemente, porque se a pessoa está sendo muito bem avaliada, ela vai ter o merecimento ali da promoção. Serve também como incentivo salarial, ok? De novo, né? Ao bom desempenho, um bônus, uma premiação, algo assim. Também melhora as relações humanas e estimula a maior produtividade. Por quê? Veja bem, se eu trabalho numa organização e eu sei que lá acontece um processo de avaliação de desempenho, a consequência é que eu vou querer melhorar o meu trabalho. Eu não vou querer ficar para trás, deixar de ter uma promoção, um estímulo salarial, um incentivo salarial, alguma coisa assim. Então você percebe a importância da avaliação de desempenho, não é verdade? Vamos dar continuidade. Bora lá, o que mais? Bom, quando se fala em avaliação de desempenho, avaliar significa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade. A avaliação de eficiência, focada na eficiência, é focada nos meios, certo? Muitas vezes, na utilização dos recursos disponíveis. A organização vai, na verdade, fazer isso, né? Verificar a utilização. Eficiência significa a melhor forma, a melhor maneira de utilizar os recursos, certo? Já a eficiência está focada no alcance dos resultados, ok? Podemos entender também dos objetivos, certo? E a efetividade, ela foca no impacto, na transformação, na satisfação. Beleza? Então, quando você pensar em avaliação de desempenho, pensa sempre nisso. Eficiência, eficácia e também efetividade. Bom, outra coisa importante para a gente observar aqui nessa aula sobre avaliação de desempenho e gestão, quem são os avaliadores? Quem são os possíveis avaliadores, já que nós estamos tratando de gestão de pessoas? Vou colocar aqui para vocês terem uma noção, tá? Olha só. Nós podemos ter como possíveis avaliadores, primeiro, a própria pessoa, o que nós vamos chamar aqui de autoavaliação, né? Nesse caso, o indivíduo ele vai se autoavaliar. Talvez você pode pensar assim, poxa, isso é fácil, isso é difícil? Olha, eu considero algo difícil. Você se autoavaliar é mais difícil do que você avaliar o outro. É ou não é? Porque você vai ter que ser sincero, imparcial, verificar quais são seus gaps, quais são suas lacunas. É complicado, não é? Para pensar. Mas existe sim a autoavaliação dentro das organizações. Então imagina que no decorrer de um período, ok, um ano, por exemplo, as pessoas vão se autoavaliar durante aquele ano, como elas foram naquela organização. Ok? Bom, outra situação aqui, outro tipo de avaliador que nós podemos ter, é a avaliação 360 graus, ou também chamada de avaliação circular. Como que acontece, pessoal, essa avaliação? Essa avaliação acontece da seguinte maneira. Nós vamos ter aqui um indivíduo, tá? E o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai se autoavaliar, mas esse indivíduo aqui ele tem uma chefia. Ele tem um chefe. Esse chefe vai avaliá-lo também, ok? E esse camaradinho aqui, ele tem colegas de trabalho, os pares. Os pares também vão avaliá-lo, tá? Esse camarada tem pessoas que trabalham em outros setores, e essas pessoas que trabalham em outros setores também vão avaliá-lo.
Essa pessoa pode, de repente, ter um subordinado, e o subordinado vai avaliá-lo, e clientes, certo? Clientes, até mesmo fornecedores, que têm contato com essa pessoa também vai avaliá-lo. Então, veja, por isso que é chamado de 360 graus ou circular. Todos participam do processo de avaliação. Beleza? Guardou os nomes aqui? Volta o vídeo, assista novamente e marque aí o nome dos indivíduos no seu material, tá? Bom, nós temos aqui três. Nós temos a autoavaliação, 360 graus, e claro, nós temos o avaliador gerente. Aliás, eu vou ser bem sincero, né? Gerentes, chefias, certo? Também servem como avaliadores. A bem da verdade, muito provavelmente essas pessoas seriam as pessoas mais ideais para processo de avaliação, porque são as pessoas que lidam com o indivíduo no dia a dia e devem conhecer de maneira mais aprofundada, né, aquela pessoa. Infelizmente, a avaliação é um processo que ele precisa ser mais objetivo possível, mas ele é subjetivo. Principalmente quando trata de pessoas. Nós estamos falando aqui de avaliadores, de pessoas, uma pessoa avaliando a outra. E nem sempre isso é tão fácil. Por quê? Porque entra a parcialidade. Aquela coisa de eu gosto mais do fulano, menos do cicrano, né? E simpatia, antipatia, que ocorre. Não vamos ser hipócritas de dizer que isso não acontece. Claro que acontece. Tá bom? Então, podemos ter aqui avaliadores, gerentes, chefias. Podemos ter também 4. Podemos ter também aqui no caso equipes. Certo? Então, o que acontece aqui com a equipe? Você tem aqui uma equipe de trabalho, tá? Uma equipe de trabalho. E cada um da equipe, um vai avaliar o outro. Ah, professor, isso aí não é 360 graus? Não. Isso aqui é só entre a equipe, os membros da equipe. Tá certo? Beleza? Entre os membros da equipe, um vai avaliar o outro. Tá? Então, esse é o caso aqui dos avaliadores. Ok? E quais são os métodos de avaliação? Trouxe aqui para vocês também darem uma verificada comigo. Nós temos como método de avaliação as chamadas escalas gráficas. O que são escalas gráficas? As escalas gráficas utilizam fatores de avaliação previamente graduados através de um formulário de linha de fatores e colunas de graus. Professor, não entendi muito bem isso. Espera aí, deixa eu abrir uma tela em branco para você entender. Escalas gráficas como métodos de avaliação, tá? Escalas gráficas. Então, o que vai acontecer? A organização ela vai ter um questionário, um padrão, certo? Um formulário, onde ela vai, na verdade, informar o que vai ser avaliado. Então, exemplo, vamos supor que a gente vai avaliar a pontualidade. Tá bom? Vamos avaliar a pontualidade. Certo? E aí você vai avaliar a pontualidade. Ótimo. Bom. Né? Ruim, péssimo. E assim por diante. Então, você vai avaliar isso aqui. Vai anotar lá se é ótimo, se é bom, se é ruim, a pontualidade da pessoa. Pode ser num formato de notas também, tá? Notas que podem ir de 1 a 3 ou 1 a 5. Podem até ser carinhas assim. Talvez você já tenha visto isso, né? Tá? No caso da pontualidade, o que essa pessoa, né? Aí você vai lá e marca. É ótimo, então você vai marcar essa carinha feliz aqui. Beleza? Então, escalas gráficas é um método de avaliação bastante utilizado pelas organizações. Não só para avaliar o desempenho, né, das pessoas, mas até utilizado para outras situações também. Por exemplo, você vai... eu já fui na lojas Renner, por exemplo, e lá tem um esqueminha de você avaliar. Quando você sai da loja, você avalia. No Poupa Tempo, aqui em São Paulo, também acontece isso. Você tem ali o atendimento e depois o atendente fala assim, nossa, pode avaliar meu atendimento?
Aí tem 3 carinhas lá, a verdinha, a amarelinha e a vermelhinha, né? A verdinha com sorrisão. Isso é escala gráfica. É um método de avaliação chamado escala gráfica. Beleza? Outro método de avaliação que nós temos são as escolhas forçadas. Olha só. Utiliza blocos de frases descritivas, positivas e negativas, que forçadamente terá que escolher uma ou outra. Deixa eu abrir de novo aqui uma tela em branco para te explicar melhor como que isso funciona. Ó, as escolhas forçadas é o seguinte. Nós vamos fazer um processo aqui de avaliação, tá? E nesse processo de avaliação, nós teremos 2 situações. 2 afirmativas. Por exemplo, ele é pontual. E a segunda afirmativa é o seguinte. Tem dificuldade de relacionamento, de se relacionar com as pessoas. Nossa, escrevi tudo menos relacionamento aqui. Nossa. Vamos lá. Ó, relacionamento, tá? Vamos supor que eu tenho que avaliar essas 2 situações. E são afirmativas. Ou ele é pontual, ou ele tem dificuldade de relacionamento. Eu não posso marcar as 2. É isso. São escolhas forçadas. Ou eu tenho que marcar uma ou outra. Pô, então, ele é pontual, então eu marco essa. Entendeu? Então é uma situação bem interessante, no caso da escolha forçada, porque você não tem saída. Ou é uma coisa ou é outra, tá bom? Outro método de avaliação é a pesquisa de campo, que são entrevistas de um especialista em avaliação que entrevistará o supervisor imediato de cada setor. Aqui é o seguinte, ó. Pesquisa de campo é assim. Olha só. Fiz um campo aqui só para ilustrar, tá? De um lado, você vai ter um especialista, esse camaradinho aqui, ó, é o especialista. Ele pode ser contratado pela empresa só para fazer processo de avaliação. E aqui desse outro lado, nós temos um supervisor. Logo, esse supervisor, chefe, ele vai ter vários subordinados, tá? Então, o especialista, ele vai entrevistar o supervisor, pode até entrevistar também os subordinados para entender o desempenho de cada um e ajudar o supervisor para melhoria do desempenho de cada indivíduo. É bem interessante, só que leva bastante tempo e é caro para a empresa. Não é verdade? Pensa bem o quanto se a empresa fosse fazer isso para cada setor, para cada departamento. Normalmente, as organizações acabam escolhendo um determinado setor, um determinado departamento, tá? Para fazer isso. Temos aqui também a comparação aos pares. É você comparar de 2 a 2. Comparar os colaboradores. Então, imagina que o gestor aqui do meu curso vai comparar o meu trabalho com o trabalho de um outro colega. Certo? Então, isso é a comparação aos pares. É complicado isso aqui, viu? Porque cada um tem um jeito, uma forma de trabalhar. Às vezes, todos chegam num resultado, mas de maneira diferente. E isso pode ser um pouquinho subjetivo. Assim como as escalas gráficas também podem ser muito subjetivas, tá? Até vou retomar isso aqui. Porque assim, vamos supor que seja uma nota de 1 a 10. Eu não vou com a cara do fulano, jamais vou dar 10 para ele. Eu não, o cara é excepcional, mas eu vou dar um 7, 8 para ele, entendeu? Tô sacaneando o cara, mas pode acontecer, subjetivo, beleza? E temos aqui frases descritivas. Apenas difere do método de escolha forçada por não exigir obrigatoriamente na escolha entre um bloco de frases. Ó, lembra daquela situação? Ele é pontual ou ele tem dificuldade de trabalhar em grupo, em equipe, relacionamento? Então, eu posso utilizar essas 2 situações e de repente não marcar nenhuma, ou marcar as 2 ou marcar uma das 2. Frases descritivas seria nessa situação. Ok? E temos aqui mais uma, que são os métodos de incidentes críticos. Os métodos de incidentes críticos não se preocupam com características normais de desempenho,
mas sim com aquelas características extremamente positivas ou negativas. Métodos de incidentes críticos, o processo de avaliação só vai ser aquilo que é extremo, ou positivamente ou negativamente, tá bom? O cara tem algo que chama muito atenção, então aquilo vai ser avaliado. Temos também relatório, certo? Relatório pode ser verbal ou escrito, que é o resumo do comportamento do indivíduo. Também é bastante subjetivo. E temos aqui, gente, uma coisa interessante, que são os erros de avaliação. É isso aí. Nós podemos cometer erros de avaliação. Temos o erro chamado efeito halo, né? Chama aqui da forma que você quiser. H-A-L-O. O que significa esse efeito? Esse efeito é o ato de beneficiar o candidato. O candidato, o colaborador, tá? Eu falo candidato aqui também porque pode ser utilizado, gente, no processo de avaliação de desempenho para selecionar pessoas para um determinado cargo, por estar candidato, tá bom? Mas tanto pode ser um erro de avaliação para selecionar novos colaboradores, como para selecionar o desempenho do colaborador, que já vem trabalhando na organização. E esse efeito aí, ele é um erro de avaliação porque você acaba avaliando, acaba beneficiando aquela pessoa, né, dando uma nota melhor para aquela pessoa de maneira subjetiva, porque você gosta daquela pessoa, você vai com a cara dela, vocês têm afinidades, alguma coisa assim, tá? Aí temos um outro erro chamado efeito Horn. O efeito Horn significa ato de prejudicar o candidato, porque você não gostou dele. Você tem uma certa antipatia. Então esse aqui de cima é quando você tem uma simpatia pela pessoa, e aqui é quando você tem uma antipatia. Você não vai com a cara da pessoa e aí você acaba prejudicando. Nós temos também um outro erro de avaliação chamado recenticidade. Recenticidade, o que importa são os últimos fatos. Ou seja, o que a pessoa fez antes não importa, o que fez agora que acaba compensando, né? Ó, para você entender, o processo de avaliação normalmente é de 1 ano, 12 meses. Aí o cara foi extremamente competente no último mês. Aí eu acabo só me lembrando disso e esqueço o restante que ele fez. Aliás, que ele deixou de fazer no ano todo. Isso é ruim, porque você só está levando em consideração os últimos fatos. Que poderia ser o inverso também, né? O cara foi bem pra caramba nos 11 meses e no último mês o serviço dele não teve rendimento. E aí você só leva em consideração esse último mês. Também é ruim. Ok? Beleza? Os políticos gostam muito de trabalhar assim, né? Na avaliação do eleitor, né? O cara não faz nada o mandato todo. Quando chega nos últimos meses, ele começa a fazer um monte de obra, isso, aquilo, outro. Aí a população, infelizmente, só lembra desse finalzinho. Não lembra do ano inteiro. O que vale é o finalzinho. Isso é ruim. É memória curta. Ok? Bom, continuando. Nós temos aqui a avaliação congelada. A primeira impressão é a que fica, que é um erro também como a recenticidade, só que é o contrário, né? A recenticidade são os últimos fatos. A avaliação congelada são os primeiros fatos. A primeira impressão é que fica. Então, no início, aquele camarada lá, tal, depois ele não surtiu efeito nenhum. Só que você sempre lembra do início daquela pessoa, do trabalho dela. Então, isso é ruim. Temos também a tendência central. O que é a tendência central, gente? É o intermediário. Todos são bons. O avaliador não consegue chegar numa conclusão. Ele dá a mesma nota para todo mundo. Nota 8. Pronto. Para não ter briga. Errado isso. Tendência central. Parece jurado de escola de samba, sabe? Você gosta? Você gosta de carnaval? Curte carnaval? Você gosta dos desfiles de escola de samba? Ou você é mais ou menos como eu? Eu, por exemplo, não assisto desfile de escola de samba. Mas eu adoro aquele momento da avaliação das notas. Entendeu? Tem o desfile, acontece aí depois, 2 ou 3 dias depois, ocorre ali a nota das escolas de samba. Ali eu gosto pra caramba, acho legal, curto aquilo.
acho bacana lá as torcidas, né, das escolas de samba e tal. Aí aparecem aqueles jurados, né, eles vão dar nota lá. Gaviões da Fiel! 10! Aí, exemplo, tá bom? De repente, o mestre-sala perdeu a porta-bandeira, a bateria não tocou, e mesmo assim ele tá dando 10 para todo mundo. Aí ele dá 10 para Gaviões, dá 10 para Mancha Verde, dá 10 para Vai Vai, dá 10 para Rosas de Ouro, citando essas aí que é de São Paulo, né? Que eu lembro. Então, veja, ele dá 10 para todo mundo, todo mundo. Pô, aí não, né? Tem que ter um critério melhor. Continuando. Identificação. Identificação é espelho. Ou seja, o candidato é parecido comigo. O candidato ou o colaborador, né? Se identifica. Isso também acaba acontecendo um erro. Aqui você vai beneficiar. Mas aí, professor, não é o mesmo que esse? Não. Porque, na verdade, aqui é a simpatia que você tem pela pessoa. Independente se ela se parece com você ou não. Essa identificação aqui são características, personalidade, tá bom? Além disso, nós também temos leniência aqui. É a lentidão, certo? Excessiva tolerância. Eu sou tolerante demais como avaliador. Isso é um erro de avaliação. Ou eu também sou muito exigente. Isso também é um erro de avaliação, tá? A gente não pode ser nem 8 nem 80. Tem que ter um equilíbrio. Certo? Maravilha, galerinha. Show de bola. Vamos dar continuidade. Temos uma questãozinha aqui para resolver a respeito do tema, tá? Leia as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. 1. A avaliação de desempenho é um tema que há muito tempo tem sido objeto de estudo na área de gestão de pessoas, embora na prática organizacional ainda seja uma questão bastante controvertida. Avaliar é algo difícil, mas extremamente necessário. Pessoal, certinho isso aqui. Show de bola. É isso mesmo. É importante, mas é difícil. Não é tão fácil, não. Então o item 1 está certo. Vamos ver aqui, ó. Alternativa A, somente a afirmativa 1 está correta? Pode ser. B, as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas? Pode ser também. C, as afirmativas 2 e 3 estão corretas? Aqui já era, gente. Sabe por quê? Porque a afirmativa 1 está correta e não consta na C. Então você já elimina. Você já elimina a C e a D, porque também a D não consta. Isso aqui eu faço para ficar mais fácil a nossa vida, tá? 2. A avaliação de desempenho é um instrumento que permite avaliar a atuação da força de trabalho, objetivando prever comportamentos futuros e levando em conta o potencial humano disponíveis na organização. Tá certíssimo isso. Tem muita gente que pode questionar aí, mas prever comportamento, professor? Sim, porque quando você faz um processo de avaliação, você está prevendo o comportamento daquele indivíduo vai melhorar por conta da avaliação de desempenho. Entendeu? Lembra que eu falei que a avaliação de desempenho tem como objetivo estimular a produtividade? Pois é. Então, eu estou prevendo um melhor comportamento. Uma mudança de comportamento por conta da avaliação de desempenho que vai acontecer. Então, isso aqui também é verdadeiro. Aí tá. Afirmativa 1 e 3 estão corretas? Já era. E somente a afirmativa 1 está correta? Também já era. Logo, ficamos com a alternativa B. As afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Ó, a 3. As causas do mau desempenho no trabalho são devidas unicamente ao trabalhador? Claro que não, né? Os erros mais comuns em uma avaliação de desempenho são o efeito ralo, leniência, o erro de tendência central, falsidade, que interessante, tem isso aqui também, tá? A falsidade seria falsificar informações, documentos, até mesmo com os outros avaliadores. E tem um critério único. Ter um critério único de avaliação de desempenho também é um erro. É importante que a gente tenha mais de um critério. Para melhorar o nosso processo de avaliação, tá? Então, gente, consequentemente, como eu falei, o item 4 também está correto, por isso ficamos com a alternativa B. Vamos continuar, temos mais uma questãozinha aqui para resolver, tá? Bora lá. Rapidinho aqui para a gente terminar. Para escolher como será feita a avaliação de desempenho de uma organização, foram propostos 5 possíveis métodos. Qual método proposto está incorretamente explicado? Vamos ver. Alternativa A, escalas gráficas. É simples,
Realmente é simples. Permite uma visão integrada e resumida de fatores de avaliação, mas não permite a flexibilidade ao avaliador, que deve se ajustar ao instrumento e não às características do avaliado. Está correto, sabe por quê? Porque a gente faz monta um padrão, um questionário, as afirmativas, elas já estão padronizadas, onde nós vamos respondendo. Então ele é engessado, tá? Tá certinho. B. Escolha forçada. Consiste em avaliar o desempenho do indivíduo por intermédio de frases descritivas de alternativas do tipo de desempenho individual, proporcionando resultados confiáveis e isentos de influências subjetivas e pessoais, mas de aplicação complexa, pois exige preparo prévio dos avaliadores. Pessoal, falar que é isento de influências subjetivas, esquece, já era, tá errado. Nenhuma dessas avaliações que depende de pessoas são isentas de influências subjetivas. Elas podem ter, mais, menos, mas vai ter. Tá bom? C. Pesquisa de campo. Baseia-se em entrevistas de um especialista em avaliação com o superior imediato e permite, além de um diagnóstico do desempenho do empregado, a possibilidade de planejar com este superior seu desenvolvimento no cargo e na organização. Mas tem um custo elevado, verdade. Incidentes críticos. Não se preocupa com características do comportamento humano situadas dentro do campo da normalidade, e sim registra fatos excepcionalmente positivos que devem ser realçados e mais utilizados no desempenho, e os excepcionalmente negativos que devem ser corrigidos ou eliminados. Certinho. Comparação aos pares é um processo simples e pouco eficiente, que compara 2 a 2 empregados de cada vez, permitindo o registro daquele que é considerado melhor quanto ao desempenho. Também é verdade. Por isso, ficamos com a alternativa B nessa questão. Ok? Caminhando. A charge faz menção à avaliação de desempenho. A respeito desse tema, julgue o item. O desempenho no trabalho resulta não só das competências do indivíduo, mas também de características da organização e do ambiente de trabalho. Certinho, gente. É bem isso mesmo. Tá? E aqui é legal, né? Que aqui a gente tem a avaliação 360 graus. Ó. Eu avalio-me, tu avalias-me, avalias-me, ele avalia-te, nós avaliamos. É interessante, né? Aqui é a avaliação 360 graus, ó, nessa charge. Ok? Vamos lá, caminhando. A gestão de desempenho é importante para que a organização alcance alta performance? Sim, com certeza. É uma maneira de estabelecer expectativas e alinhar colaboradores em todos os objetivos de cada liderança. Aí, cada liderança não, né? Seria o objetivo da organização, não de liderança. Tem a finalidade de desenvolver as competências dos colaboradores e conquistar os objetivos da organização? Opa, aí correto. Então, gabarito alternativa B. Beleza? Maravilha, galera. Show de bola? Então é isso aí. Eu estou passando muito do tempo aqui, eu vou ter que finalizar essa aula, mas eu acredito que vocês conseguiram compreender, entender sobre gestão de desempenho, avaliadores, avaliação, métodos, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Caraguatatuba, Agente Administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo, com tudo que você realmente precisa para ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do curso online preparatório. Ó, acompanha aí comigo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso online preparatório, você vai ter acesso imediato. Então você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante 1 ano. Teoria e questões comentadas. Você vai ter centenas de questões comentadas na nossa plataforma. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em PDF para te ajudar nisso.
Olha só, e ainda por cima você vai ter um bônus que nós estamos preparando, que é um caderno de questões. São milhares de questões gabaritadas para você treinar. E olha só, gente, tudo isso por apenas promoção especial de lançamento. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra nenhum lanche, nenhuma pizza. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso online preparatório, que vai te ajudar e muito nessa aprovação. Então, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente imediatamente. Agora, se você tiver alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. Fica um consultor nosso à sua disposição para sanar todas as suas dúvidas. É só você chamar lá, que o pessoal te atende imediatamente e vai, como eu falei para você, tirar todas as dúvidas necessárias para você iniciar a sua preparação aqui com a gente. Ou você pode também chamar no central de atendimento, né? O WhatsApp está aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até a próxima!